Olá, gente. Boa tarde. Olha eu aqui mais uma vez no cantinho da Flávia. E aí, como é que foram o Natal de vocês? Eu vi um vídeo. Eu fiquei... Não fiquei surpresa nem admirada. Se dizer que fiquei surpresa, eu tô mentindo. Eu não esperava, é claro, né? Então pode ser dado como uma surpresa. Eu tava passando o celular, assistindo o TikTok, e aí vi uma mocinha, né? E perguntou: Deus, hoje é o seu aniversário, ou a sua data de nascimento, ou a sua comemoração, alguma coisa assim. Será que o Senhor pode me responder? E houve um clarão no céu. Maravilhoso, né? Quando eu digo que eu não fico surpresa é porque a gente que tem intimidade com Deus, realmente essas coisas é normal. Porque a gente sabe que o Espírito Santo ele está aqui contemplando a todo tempo, a todo momento. E jamais o Senhor nos deixa sozinhos. Por mais que a dificuldade esteja ali, o Senhor, Ele também está. Por mais que a provação esteja na nossa frente, o Senhor também está. Ainda que o laço de morte tenha sido armado, o Senhor está contemplando, sabe e vê. Então essas coisas para a gente não é algo surpreendente. E é isso aí. E vamos glorificar a Deus porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória, de toda a honra, de toda a glória. E eu digo aleluias. Gente, vamos lá. Hoje eu vou ler para você, para mim, para nós. Vou ler aqui Josué, capítulo 3. Vou começar do versículo do 1 por diante, que diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitem. Ele e todos os filhos de Israel e vieram até o Jordão e pousaram ali antes de passarem. Antes que passassem. E sucedeu que ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial. E ordenaram ao povo, dizendo: Quando vides a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que vos sacerdotes levitas levaram, partireis vós também do vosso lugar, e seguireis. Haja contudo entre nós e ela uma distância de nós 1000 covados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto que gente, meu óculos está péssimo, que este caminho nunca passasse antes, disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: Levantarei a arca da aliança e passai diante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, porque sabiam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Pois ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Quando chegardes à beira das águas do Jordão, passareis no Jordão. Essa palavra fica uma palavra mais de reflexão. Aqui é tipo uma parábola. Para quem gosta de ler e refletir na palavra, pensar, raciocinar. Na verdade, aqui puxa mais pelo nosso raciocínio, porque Deus ele é digno de todo entendimento, assim como de toda a honra e toda a glória. Mas o que é a aliança de Deus? A aliança que a gente tem sobre a terra hoje é desde a Arca de Noé, né? Lá de trás, que o Senhor disse que não destruiria mais a terra com água. Dessa vez ela seria destruída a fogo, mas a água não. E aqui ele está justamente trazendo em nós a travessia do Jordão, instruindo o povo o tempo todo. Por isso que eu digo, meus irmãos, Deus ele sabe de tudo e de todas as coisas.
Devemos sim obedecer à voz do nosso Deus e atentar, mas cuidado, porque nem toda voz que se ouve significa ser voz de Deus. Muitas das vezes não vamos esquecer que desde o começo, lá no Jardim do Éden, uma cobra veio e falou com Eva. Se ela não tivesse falado nada para Eva, se os ouvidos de Eva continuassem purificados da mesma forma que estaria, hoje a gente estaria na bênção e na graça, né? Ou talvez a gente não existiria, talvez eles estivessem, né? Mas tá bom. De alguma forma o pecado entrou, sabemos o que é o pecado. Quem dizer que o pecado é ruim tá mentindo. Porém a arca da aliança do Senhor tá aí, para mim, para você e para nós. Então vamos refletir um pouco nessa palavra. Vocês que já frequentam a igreja ou que vai aos cultos, não entregue somente sua vida a Jesus, não. Muito pelo contrário, queira a arca da aliança do Senhor em sua casa, o sangue do Cordeiro sobre as suas portas. Isso é que é bênção de Deus, isso é que é maravilha de Deus, para a gente jamais passar fome, para a gente jamais passar sede. Eu como testemunha viva, eu digo isso. Eu passei por um tempo em uma certa congregação em que eu era escrava. Escrava de verdade, sem direito a dormir. Escrava, de louvar, de pregar, de evangelizar fora da congregação. Porque a oportunidade a mim não era dada. E eu só era batizada no Espírito Santo. Não era batizada ainda nas águas. Hoje em dia, graças a Deus, eu sou abençoada. Hoje em dia eu sou batizada nas águas. Hoje em dia eu faço parte do sangue do corpo de Cristo. Hoje em dia eu tenho a bênção de Deus, que é o sangue do Cordeiro sobre a minha porta. Hoje em dia, graças a Deus, Deus abençoou com um bom ouvido para as minhas necessidades e dificuldades. Antigamente eu passava fome. Hoje eu não passo fome. Hoje eu passo dificuldades. Hoje eu passo necessidades. Mas fome, desde o tempo em que eu me batizei, não. Eu só estou trazendo isso aqui, não é para engrandecer e nem desmerecer congregação alguma, nem líder religioso nenhum. É somente para você perceber o quanto é importante na nossa vida fazer parte do que realmente nos dá vida. E a gente sabe quanto Deus é fiel. Então fica aí a palavra do Senhor para mim, para você e para nós. Vamos refletir um pouco nessa passagem. Vamos agradecer a Deus por tudo. Eu espero que aqueles que estão atentos às minhas petições, seja a minha euforia ou seja o meu desespero, que continue realmente na direção, para que a gente não venha a ser agredida e depois fingir que isso é a voz de Deus. Porque isso é aquele que vem para matar, para roubar e para destruir. Então, gente, vamos ficar atentos aos sinais, ou vamos ficar atentos à voz de Deus, ou vamos ficar atentos à direção em que Deus nos dá, ou vamos ficar muito mais atentos às estratégias que Deus tem. Cada um, o Senhor, trabalha de uma forma diferente, mas Ele jamais nos abandona. E nisso Ele é fidelíssimo. Deus, Ele não nos abandona. Às vezes, eu não vou mentir, às vezes eu tô numa briga espiritual tão grande que eu começo a questionar. Hoje foi dia. Hoje, só sabe Deus e eu e Deus, desde pela manhã. Desde 1h32 da manhã. Ou é 32, ou 38, ou 1h18, ou 1h17, nem sei. Mas desde 1h da madrugada. Só sabe Deus. Mas eu creio que Deus é Deus. Deus é fiel. Sempre foi e vai continuar sendo. Beijo. Tchau, tchau.